Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química, a primeira desse segundo semestre, aqui no canal Pedro Sami. E nessa videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da terceira série 3001, o terceirão, do Colégio Andrade de Figueiredo, situado aqui em Macaé, o CAF. Bom, gente, se você é um aluno CAF e está assistindo a esta videoaula, o meu conselho é que você pause o vídeo agora, tente fazer a sua revisão e logo depois retorne o vídeo e tente acompanhar a vídeo resolução e perceber o que você acertou e o que você errou. Lembrando que essa é uma revisão espelhada. Não quer dizer que as questões vão acontecer na mesma ordem ou com as mesmas propriedades ou elementos químicos que a sua prova. Agora, se você não é um aluno CAF, mas é um inscrito no canal Pedro Sami e quer aprender através da correção de exercícios, você pode fazer o download da lista, vai estar fixada aqui num dos primeiros comentários, fazer a lista e depois acompanhar essa vídeo resolução. Então, sem mais delongas, vamos à lista. Nessa lista, nós vamos estar falando sobre tabela periódica, propriedades periódicas, ligações químicas, iônica e covalente, além disso, a geometria molecular também. E vamos estar falando sobre identificação de funções oxigenadas e nitrogenadas, além da nomenclatura das nitrogenadas. Ufa, muita coisa, né? Então vamos à nossa revisão, senhoras e senhores. Muito bem, muito bem. A revisão vai estar aparecendo projetada aí. E vamos começar com a nossa primeira questão que diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura. O xenônio é um gás inodoro, muito pesado e incolor, encontrado como traço na atmosfera terrestre. Sua principal aplicação é na fabricação de dispositivos emissores de luz, nos quais é produzida uma luz azul esverdeada, como em lâmpadas de estroboscópicas, lâmpadas bactericidas e outros. O pesquisador decidiu encontrar na tabela periódica um gás. Olha só, ele decidiu encontrar na tabela periódica um gás com as mesmas propriedades do xenônio, porém com menor energia de ionização. Para tal, ele analisou dois grupos da tabela periódica. Então, nós temos os elementos aqui do grupo 17 da tabela periódica e os elementos do grupo 18 da tabela periódica. E aí, vamos ver o que que ele quer aqui. E concluiu que, entre esses, o elemento que buscava era o. Se eu quero um elemento com as mesmas propriedades do xenônio, isso é uma característica que indica para as tabela periódica, para as propriedades periódicas, que são elementos da mesma família. Então, eu preciso ter um elemento aqui que seja da mesma família que a do xenônio, ou seja, que seja do grupo 18, também conhecido como família 8A na tabela periódica. Além disso, ele deu uma outra característica desse elemento. Ele também falou que esse elemento tem que ter menor energia de ionização. E como é que a energia de ionização ela varia na tabela periódica? Na tabela periódica, a energia de ionização ela varia desse jeito, para cima e para direita. E essa propriedade periódica inclui os gases nobres. Então, se ele quer um elemento com menor energia de ionização, no topo dessa energia de ionização estaria o hélio, depois eu teria o neônio, depois eu teria o argônio, depois eu teria o criptônio e por último eu teria o xenônio. Então, todos esses gases nobres aí, eles vão ter energia de ionização maior que o xenônio, porque a energia de ionização ela aumenta para cima e para a direita. Só que ele quer o que tem energia de ionização menor que o xenônio. E o único aí representado é o Rn, que é o randônio. Então, aqui a gente tem esses gases nobres, que são elementos da família 8A, com energia de ionização maior.
maior L que o enônimo. E eu só tenho um aqui, que seria o Rn, que teria energia de ionização menor que o xenônio. Menor Ri que o xenônio. Então, o elemento com essas características aí, acabamos de ver que é o Rn, letra E de escola. Bom, vamos então à nossa próxima questão, que diz o seguinte: adoro essa questão, é muito bem elaborada, eu gosto muito dela. O professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de química, no qual, no lugar das horas, estivessem alguns elementos expostos com os seus respectivos números atômicos, como mostra a figura abaixo. Muitos alunos não têm essa noção nesse mundo digital e da geração Z que são de identificar o horário por esse relógio de ponteiro, mas é extremamente importante, né? Muitos professores de inglês adoram usar ele para a gente trabalhar a questão das horas. Então, aqui, gente, nós temos o número 12, que é o número atômico do magnésio. Se você for olhar aqui, ó, na tabela periódica, o magnésio tem o número atômico aqui, ó, 12. Logo depois eu vou ter o hidrogênio com o número atômico 1. E assim por diante. Hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, sódio 11, ok? E cada um desses intervalos de número entre um e outro também representam minutos, tá? O ponteiro menor é para horas e eu tenho um ponteiro maior. Esse ponteiro maior é o ponteiro dos minutos. E aí, senhoras e senhores, você teria que saber que aqui seriam 5 minutos, aqui eu tenho 10 minutos, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ok? O que ele quer aí? Indique a hora que o relógio marca, então minutos e hora, quando o ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico. Se você for olhar, o elemento de menor número atômico é o hidrogênio, certo? Então aqui eu sei que aqui minha hora vai ser 5 minutos. E o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, se ele quer o de menor número atômico, nós vimos que é o hidrogênio, e o elemento mais eletronegativo, a gente tem que lembrar como é que a propriedade da eletronegatividade varia na tabela periódica. Eletronegatividade é para cima e para a direita, assim como energia de ionização que nós vimos na questão anterior. Só que a eletronegatividade, ela vai excluir os gases nobres, tá? Porque a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. E o gás nobre, ele não faz ligações químicas espontaneamente. Logo, o meu elemento mais eletronegativo na tabela periódica aí vai ser o flúor, logo em seguida o oxigênio e por último o nitrogênio. Lembrando que o flúor aí, ó, é um elemento da família 7A. Ele é o mais eletronegativo. E o flúor aqui seria 9 horas. Então aqui eu vou ter 9 horas e 5 minutos. Agora vamos para a letra B. Ponteiro dos minutos
aponta para o metal alcalino terroso de menor raio atômico. Bom, metal alcalino terroso, vocês deveriam lembrar que é um elemento da família 2A. E aí nós temos dois metais alcalino terrosos aí. Nós temos o magnésio, que está aqui, ó, e também nós temos o berílio, correto? Se você for olhar na tabela periódica aqui do seu ladinho, ó, nós temos família 2A. Tem que memorizar todas as famílias da tabela. E nós temos aqui o nosso querido magnésio e o berílio também, tá bom? Então aqui, ó, berílio e magnésio. São os dois metais alcalino terrosos que estão presentes no relógio que eu estou identificando aqui na tabela periódica. Lembrando de você saber o nome de todas as famílias, é extremamente importante. Se ele quer o metal alcalino terroso de menor raio, como é que varia a propriedade do raio atômico? É o inverso da eletronegatividade. Para cima e para a direita é eletronegatividade. O raio atômico é para baixo e para a esquerda. Então, essa daqui é do raio e essa daqui é da eletronegatividade. Logo, senhoras e senhores, dos dois, o que está mais para baixo tem maior raio e o que está mais para cima tem menor raio. Logo, o berílio vai ser aquele que tem o menor raio. Se o ponteiro dos minutos está apontando para o berílio, então vamos dar uma olhada aqui. Berílio, que foi a nossa resposta. Então, deixa eu apagar aqui o que eu fiz do magnésio. Vai ser 20 minutos, que ele começa primeiro com os minutos aqui. 20 minutos. E o ponteiro das horas aponta para o gás nobre do segundo período. Como nós já vimos anteriormente, gás nobre é um elemento da família 8A. E aí eu tenho duas possibilidades: poderia ser o hélio e poderia ser o neônio. Se você for na periódica, na nossa famosa tabela periódica, você vai perceber que o que está no segundo período é o hélio, porque o primeiro período só tem dois elementos e o segundo período tem uma série de outros elementos, incluindo o meu gás nobre neônio, família 8A. Logo, senhoras e senhores, o meu relógio aqui nas horas vai ser o número 10. Então vão ser 10 horas e 20 minutos, ok? Bom, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: o Brasil detém 98% das reservas mundiais de nióbio, que apresenta numerosas aplicações industriais, como, por exemplo, em fabricação de joias, implantes hipoalergênicos, eletrocerâmicas, ímãs supercondutores, máquinas de ressonância magnética, ligas metálicas, moedas especiais e na produção de aço. Sobre o nióbio, analise as afirmações abaixo e assinale a única alternativa verdadeira. Seu eletrodiferencial está no subnível F. Bom, na tabela periódica existem blocos, e aí a gente precisa pegar e identificar primeiro onde está o nióbio. O símbolo dele é o Nb. Está aqui o nióbio. Acabei de identificar aqui. Esse nióbio, se vocês forem olhar aí, ele está no bloco D da tabela periódica. Esse bloco aqui, ó, bloco da família D, da família B, é o bloco D. Aqui o bloco da família 1A e 2A vai ser o bloco S. Aqui nós temos da família 3A até a 8A o bloco P. E aqui os elementos de transição interna, os lantanídeos e actinídeos, o bloco F. Então, meu nióbio aqui, que foi identificado logo no início, ele está no bloco D da tabela periódica.
Então, se ele está no bloco D, o eletrodiferencial dele não está no subnível F. O eletrodiferencial dele está no subnível D. Então, essa é a resposta correta. Então, não é a afirmação correta, né? Trata-se de um elemento de transição interna. Isso está falso. Os elementos de transição interna são aqueles que pertencem à série dos lantanídeos e actinídeos. Então, aqui eu tenho elementos de transição interna. Quando eu não estou aqui, se eu sou da família B, aí eu tenho elementos de transição externa. São todos esses aqui, ó, do bloco D da tabela periódica. Então, no bloco D, transição externa. Uhum. Certo, senhores? Então vamos continuar aqui. Sua eletronegatividade é inferior à do vanádio. Como nós já vimos, eletronegatividade varia como na tabela periódica? Exatamente. Para cima e para direita. Então vamos dar uma olhada nos períodos desses elementos aqui. Vanádio, o símbolo é V, e está logo acima do nióbio, tá percebendo aqui? Então, se o vanádio está aqui e o NB está aqui, a eletronegatividade dele é menor, tem menor eletronegatividade, correto? Então, também está incorreta aí a letra C. E para finalizar, a letra D pertence ao quarto período da tabela periódica. E aí, tá verdadeiro? Não. Nióbio aqui, ó, ele é do quinto período da tabela periódica. Então, gente, a resposta correta é a letra C de casa. Sua eletronegatividade é inferior, correto? Como ele está mais para baixo, tem menor eletronegatividade. Como o vanádio está mais para cima, tem maior eletronegatividade. Ok? Sim? Perfect. Vamos então à nossa próxima questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte: acompanhe aí a leitura comigo. Cinco amigos estavam estudando para uma prova de química e decidem fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que descrevesse corretamente as características exatas daquele elemento. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Marque a alternativa que relaciona corretamente as características que cada jogador disse em relação ao seu elemento. Então vamos lá, gente. Fernanda. Ela falou que o elemento dela ali era o ferro. Vamos ver se ela descreveu corretamente o ferro. Tem um elemento representativo que é atraído pelo ímã, que está no período 4 e no grupo 8. Então, se a gente for olhar lá na tabela periódica, a gente vai perceber que o ferro está no período 4, está correto, e está no grupo 8, né? Que é o quarto período aqui. Se a gente for esticar um pouquinho mais para cá, vamos lá. Aqui é o quarto período, é a quarta linha, e ali é o grupo 8. Contudo, todos os elementos da família B são chamados de elementos, como nós já vimos em cima, de transição. Então, a única coisa que a Fernanda errou aqui é dizer que o ferro é um elemento representativo. Ele não é representativo, senhor. Esse é o erro dela. Ele é de transição. Vamos para a próxima. Gabriela. Tem um halogênio que forma com o ozônio
tem um halogênio que forma o ozônio, que apresenta 6 elétrons na valência. Gabriela disse que tem um halogênio que forma o ozônio, que apresenta 6 elétrons na valência. Bom, o elemento oxigênio, ele é da família 6A. É só você olhar o topo aqui da tabela periódica que você vai verificar isso, ó. Oxigênio, família 6A. Realmente, o oxigênio, ele forma o ozônio, que é o O3. Correto até aqui. O problema é que a família do oxigênio não é essa, não é halogênio. A família 6A, ela é chamada de calcogênios. Logo, essa também estaria incorreta por causa aqui do termo halogênio, tá bom? Júlia, tem um metal alcalino presente na constituição dos ossos que apresenta 4 camadas. O cálcio, ele é da família 2A. Agora vamos ver se ele apresenta realmente 4 camadas. Para apresentar 4 camadas, ele tem que estar no quarto período da tabela periódica. Se você for olhar, realmente o cálcio está no quarto período. A família dele é família 2A, e o nome dessa família não é metal alcalino. Essa família é conhecida como metal ou metais alcalino-terrosos. Então está errada aí simplesmente pelo fato dela ter falado que é apenas metal alcalino. Não é só metal alcalino, é alcalino terroso. Alcalino seria se fosse apenas a família 1A. Então aqui está incorreto, o que está incorreto é ser metal alcalino. João, Paulo, desculpa, tem um metal alcalino terroso presente em bateria de celular com 2 camadas. Realmente ele tem 2 camadas, ele está no segundo período, porque nós sabemos que o número do período é igual ao número de camadas, mas aqui o lítio, ele é da família 1A. E da família 1A não quer dizer que ele é metal alcalino terroso. Quem é da família 1A é o quê? Metal alcalino apenas. Então aqui, ó, metal alcalino. Então, acho que só pode ser o Pedro que acertou. É lógico, né? Tinha que ser o Pedro, com certeza. Pedro, tem um halogênio que é associado ao sódio, forma o sal de cozinha que possui 7 elétrons na valência, correto? Cloro é da família 7A, se você for verificar aqui na tabela periódica. Esses elementos que são chamados da família 7A são halogênios e, certo, ele forma junto com o sal de cozinha, junto com o sódio, sal de cozinha, que é o nosso famoso NaCl. Então, corretíssimo, Pedro. Parabéns aí, você acertou. Agora nós vamos para a nossa parte de ligações químicas, certo? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Bom, vamos para a próxima. Então vamos lá, vamos para a nossa quinta questão, que é uma questão de ligações químicas, que diz o seguinte: o óxido de alumínio, Al2O3, é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é: classifique o tipo de ligação presente em cada uma das substâncias X, Y, Z e W que aparecem na reação. Então, aqui nós temos o seguinte: nós temos o alumínio, que é classificado como metal, e o oxigênio, que é classificado como ametal. Então, toda vez que eu tenho uma ligação entre metal e ametal, a substância X faz ligação iônica. Como que eu sei como é metal e ametal? Na tabela periódica, certo, que está em anexo, a gente percebe aí que existe uma divisão. Todos os elementos à esquerda dessa divisão aqui, ó, dessa linha, correto?
que está separando aqui, ó, os elementos, essa linha vai separar os metais dos ametais. Aqui nós temos os gases nobres. Temos que lembrar que o hidrogênio, apesar de estar nessa porção esquerda, ele não possui essa classificação, ok? Então é assim que eu identifico quem é metal e quem é ametal. Primeira ligação, iônica. A segunda ligação é uma ligação entre hidrogênio, que está aqui representado, e o cloro, que também é ametal. Então, se eu tenho hidrogênio mais ametal, a ligação é covalente. Então, Y covalente. Depois eu tenho a substância Z. A substância Z, como nós já vimos, alumínio é metal e cloro nós já vimos que é ametal. Então, se eu tenho metal mais ametal, novamente eu tenho ligação iônica. E para finalizar, aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio, que é ametal. Então, novamente, se eu tenho hidrogênio mais ametal, aqui a substância W, ela é covalente. Senhores, maravilha. E existe ainda a possibilidade da covalente entre dois ametais, né? A covalente não é só entre ametal e hidrogênio. A covalente ela também pode acontecer quando eu tenho ametal mais ametal, ok? Bom, vamos então para a nossa questão 6, que diz o seguinte aí. O lítio está no topo do grupo dos metais alcalinos da tabela periódica, e se for deixado em contato com ar, ocorre uma reação com o nitrogênio, formando uma camada escura sobre o material, que é composta de nitreto de lítio. O lítio tem diversas aplicações. Uma delas é no tratamento do transtorno bipolar. Qual a fórmula química da substância formada pelo lítio e o nitrogênio? Bom, se você for olhar na tabela periódica, o símbolo do lítio é o Li e o símbolo do nitrogênio é o N. O lítio é meu metal e o nitrogênio é o meu ametal. Então, a ligação que nós temos aqui, como nós vimos na questão anterior, é uma ligação iônica. E aí, quando eu tenho a fórmula química de um composto iônico, primeiro vai vir o metal na fórmula, depois o ametal. Tem uma ordem, essa ordem precisa ser seguida. Existe uma regra prática que, pela família, eu consigo identificar a carga do cátion, do metal, e a carga do ânion, o ametal, e, por consequência disso, fazer uma escorrega, uma inversão das cargas ali, uma regra prática para formar a fórmula química. Então, se o lítio é da família 1A, ele vai ser o lítio La mais um. E se o nitrogênio é da família 5A, a gente tem que pensar no quanto que falta para chegar a 8, pela regra do octeto, que norteia todas as ligações químicas. E aqui o que falta para chegar a 8 é menos 3. Ele vai querer ganhar 3 o metal. E aí o que acontece aqui é que a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. Então, a fórmula química que nós temos aqui é o Li3N. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Vamos então agora para a questão de número 7, que diz o seguinte:
O cloreto de cálcio, CaCl2, é um sal muito higroscópico, ou seja, absorve com muita facilidade a água de um ambiente em que ele se encontra. Por isso, ele é utilizado na remoção da neve, na secagem, do concreto líquido e na produção do queijo. Dê a fórmula eletrônica da substância acima. A fórmula eletrônica é a fórmula que indica o que acontece com os elétrons numa ligação. E se você for olhar na tabela periódica, você vai perceber que o cálcio, ele é um metal, metal esse da família 2A, e o cloro, ele é um ametal. Ametal esse da família 7A. Então, quer dizer que o meu cálcio, ele vai ter os elétrons da camada de valência, que são dois aqui, e o cloro vai ter 7 elétrons. Tenho dois cloros, porque ele já deu a fórmula química, então deixa eu colocar os dois aqui com a sua quantidade de elétrons. Coloquem todas as quantidades de elétrons, eu confiro um a um. E aí agora, aqui eu vou ter uma transferência de elétrons do cálcio para o cloro, que só quer ganhar um porque ele já tem 7. Então, essa é a fórmula eletrônica, é isso que eu queria na questão 7. Vamos então agora para a questão de número 8, que diz o seguinte. Vamos lá. Qual das seguintes formulações é a mais correta para representar a molécula do NF3? Bom, gente, o NF3, essa molécula, correto? Ela tem uma característica covalente. Por quê? Porque o nitrogênio, ele é ametal, ametal esse da família 5A, e o flúor é um metal, um ametal também, desculpem. Flúor é um ametal da família 7A. Quer dizer que o nitrogênio e o flúor, eles vão fazer uma ligação covalente. E a ligação covalente se baseia no compartilhamento de elétrons. Então, nós vamos perceber que o átomo central aqui, aquele que está em menor quantidade, é o nitrogênio, e ele apresenta aí 5 elétrons, que eu estou colocando aqui bonitinho. Obviamente, se ele é o átomo central, ao redor dele eu vou ter outros átomos, como o flúor. Estou colocando aqui os átomos de flúor e, obviamente, os seus 7 elétrons. E agora o que que eu vou fazer? Exatamente. Eu vou fazer o compartilhamento destes elétrons. O nitrogênio vai querer compartilhar 3 vezes, fazer 3 ligações, porque falta 3 para 8, sendo da 5A. E o flúor vai querer compartilhar uma vez, porque ele é da 7A, só falta 1 para 8. Então, aqui eu faço o primeiro compartilhamento, o segundo compartilhamento e, para finalizar, o terceiro compartilhamento. Essa é a fórmula eletrônica, depois dela vem a fórmula estrutural. Para cada par de elétron compartilhado, eu coloco um traço, como vocês estão percebendo aí. E aí vocês vão falar, mas não tem nenhuma fórmula assim aqui, professor. Certo, realmente não tem, porque ele quer a forma mais correta de representar. E quando ele pede isso, ele quer que eu considere a geometria molecular. E aí existe vários casos de geometrias moleculares. Esse é um caso em que eu tenho uma, duas, três nuvens ligantes no átomo central. E aqui eu só tenho uma nuvem não ligante. Então, se eu possuo 3 nuvens ligantes e uma nuvem não ligante, essa é uma geometria que nós chamamos de piramidal. E aí a molécula vai se arranjar no espaço da seguinte maneira.
Vou botar o nitrogênio, o par de elétrons para cima e os três átomos de flúor para baixo, desse jeitinho aqui, ó. E aí a geometria é dita piramidal. Por isso, a nossa resposta correta é a letra D de dado, ok? Estudem todas as geometrias, não pode ser que caia essa, mas pode ser que caia as outras quatro, que tem linear, trigonal plana, tetraédrica, certo? E contando com a piramidal, né? Então prestem atenção aí, tá bom? Bom, vamos lá, então, para a nossa questão de número 9, que diz o seguinte: você já ouviu falar essa frase? Rolou uma química entre nós? O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual. Porém, existe na atuação de alguns compostos em nosso organismo que provocam sensações quando estamos perto de uma pessoa amada, como coração acelerado e aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, como a adrenalina. A molécula desse composto apresenta as seguintes funções orgânicas denominadas. Olha só, aqui nós temos que reconhecer funções oxigenadas, que é extremamente importante. Toda vez que eu tenho esse grupo hidroxila ligada a um anel aromático, quando a hidroxila está ligada ao anel aromático, nós temos a função álcool. Agora, esta mesma hidroxila aqui, ó, não está ligada mais ao anel aromático. Está ligada a um carbono que faz ligações simples. Desculpa, gente, eu confundi. Hidroxila ligada ao anel aromático é fenol, ok? Me perdoe aí. Agora sim, quando a hidroxila está ligada a um carbono do anel aromático, aí sim a função é álcool, ok? E nós temos a nossa querida nitrogenada aqui, ó. Quando eu tenho um nitrogênio ligado a carbono, isso daqui é função amina, ok? Então, os grupos funcionais que estão presentes são álcool e amina, letra B de bola. Para finalizar, vamos para a nossa última questão, a questão de número 10, que fala sobre a nomenclatura de funções nitrogenadas. E aí pergunta o seguinte: dê o nome oficial das funções nitrogenadas. Então, a primeira função, nós acabamos de ver, né, quando tem um nitrogênio ligado a um carbono, é uma amina, mas esse carbono não pode ser uma carbonila, porque se esse nitrogênio aqui estiver ligado a uma carbonila, que é um C dupla O, isso daqui vai ser característico da função amida. E aí, quando eu tenho essa função, eu tenho que pegar e identificar a cadeia principal, que é essa daqui. Logo depois, eu tenho que pegar e fazer o quê? Numerar. Dois, três, quatro. Se houvessem radicais, eu teria que citar esses radicais, mas não tem. Então, só tem que lembrar que quando tem um carbono é met, dois carbonos é et, três carbonos é prop, e quando eu tenho quatro carbonos é but. Neste caso, como são quatro carbonos, but só tem ligações simples an, sufixo de amida é justamente a palavra amida. Não é necessário colocar a posição desse grupo funcional, porque ele sempre vai estar na extremidade. Ao contrário da amina. A amina, eu preciso colocar a posição a partir de três carbonos. Perceba que aqui eu não tenho um nitrogênio ligado a uma carbonila, um C dupla O. É ligado a um carbono normal. Então, como na questão anterior de identificação de funções, aqui você identifica como amina. Novamente, só é necessário colocar a posição do grupo amina na cadeia carbônica a partir de três carbonos. Aqui nós só temos dois carbonos,
Logo, se soar dois carbonos, é só você pegar e colocar o prefixo de dois carbonos, que vai ser et. Se só tem ligações simples, é an, e aí você coloca a palavra amina, ok? Bom, gente, esta é a nossa videoaula de revisão para o teste, certo? Não caiu reação de esterificação, nem nomenclatura de éster. Nós estaremos cobrando isso na prova, porque os alunos viram que eu peguei e trabalhei esses assuntos. Mas é isso aí, gente. Agradeço demais, certo? A atenção dispensada a todos que estão assistindo esta videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixe um joinha aí, compartilha, né? O ponto mais alto na aula, as questões que vocês acertaram, que vocês erraram. Eu sempre leio todos os comentários e respondo. E é isso aí, forte abraço a todos. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.